Se você quer aprender a fazer tintura com plantas desidratadas ou plantas secas, fique aqui com a gente nesse vídeo, que é hoje que você vai aprender a fazer a tintura e, além disso, você vai também aprender a desidratar as plantas que você tem disponíveis na sua casa, na sua horta, na sua plantação ali particular. Vem comigo que a gente vai aprender hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo de coração que estejam todos bem. Quero pedir também para vocês deixar o like aqui nesse vídeo e já pedir para vocês para, por favor, inscrevam-se no canal. E lembrando de ativar o sininho para que vocês sempre possam receber as notificações dos novos vídeos que vão sendo postados e também para que vocês possam receber sempre as mensagens da nossa comunidade. Depois de algum tempo sem postar um vídeo longo para vocês, hoje eu venho ensinar uma formulazinha, uma receita que muitas pessoas já me perguntaram como se faz e eu sempre fiquei de postar esse vídeo para vocês. Então hoje, para quem quiser aprender como se faz tinturas com plantas desidratadas, é aqui que vocês vão aprender. E além de eu ensinar a fazer a tintura com a planta desidratada, eu vou ensinar a desidratar a planta. No caso que vocês estão vendo aqui é picão preto, de nome científico Bidens pilosa, e é essa planta que vocês vão aprender hoje a coletar, lavar, fazer a desidratação da planta, para posteriormente fazer a tintura com plantas desidratadas ou plantas secas. Vocês vão poder aplicar essa fórmula, esse jeito de fazer essa tintura para qualquer planta desidratada que vocês tiverem acesso, ou vocês mesmos podem desidratar a planta que vocês têm em casa. A vantagem de fazer tintura com planta desidratada é que você tem mais acesso a esse tipo de planta. Dificilmente uma pessoa às vezes tem uma horta em casa com bastante plantas medicinais, e o que a gente tem mais acesso são as plantinhas que a gente compra ou nas casas de produtos naturais ou então em supermercados, em farmácias. A gente tem mais fácil acesso a essas plantas já desidratadas, né? Prontas já para fazer uma tintura dessa forma. Então vem comigo que hoje a gente vai aprender a fazer tintura com planta desidratada, nesse caso uma tintura de picão preto, de nome científico Bidens pilosa. Vamos comigo, pessoal! Já aviso vocês que esse vai ser mais um vídeo longo que a gente faz, baseado nas explicações. Eu quero falar para vocês o que o picão preto pode fazer pela nossa saúde. Eu vou falar dos benefícios dele para a nossa saúde. Então, enquanto eu vou mostrando para vocês aqui a minha plantação de picão preto, vou mostrar eu coletando as plantas, eu vou falando para vocês de algumas propriedades medicinais do picão preto e vou também mostrando e falando para vocês a forma que eu uso para fazer essa coleta, desidratação e tintura. É a minha forma particular de fazer. Claro que podem existir modos diferentes, vocês vão ver outras pessoas ensinando de outras formas. Essa vai ser a minha forma que eu aprendi com os meus pais e nos cursos que eu faço, como fazer a tintura com plantas desidratadas, nesse caso o picão preto. E juntamente nesse vídeo também eu vou falar sobre as contraindicações do uso do picão preto, e sobre efeitos colaterais eu nem vou falar, porque o picão preto não oferece efeitos colaterais. Mas as contraindicações eu vou falar quem não deve de usar o picão preto, além de falar dos benefícios das propriedades medicinais dele, tá certo? E sobre o picão preto a gente pode falar algumas características gerais da planta. O picão preto é uma planta herbácea, ela é ereta, anual, uma planta ramificada, ela tem um odor característico e ela atinge alturas de 50 a 130 centímetros e ela é nativa de toda a América tropical. Ela possui folhas compostas, pinnadas, com folíolos de formato, tamanho e em números variados. As flores do picão preto são reunidas em capítulos terminais e os frutos do picão preto são os aquênios, são essas agulhas alongadas e de cor preta, com ganchos aderentes em uma das extremidades. O picão preto multiplica-se apenas por sementes. E existem mais duas espécies desse gênero com os mesmos nomes populares e com características e propriedades parecidas, similares, né? Os nomes científicos são Bidens alba e também o Bidens subalternans. E falando sobre a toxicidade ou as contraindicações do picão preto, a gente pode falar que é uma planta hipotensora, ou seja, ela abaixa um pouquinho a pressão. Então, pacientes cardíacos ou em uso de medicamentos podem até ter reações um pouco mais bruscas até a regulagem das doses. E o picão preto, por conter uma pequena quantidade de cafeína, ele não deve ser usado por pessoas que sejam alérgicas
ou então sensíveis à cafeína. O picão preto também não deve ser usado durante a gravidez, pois apresentou atividade estimulante uterina fraca em cobaias. Então, durante a gestação, a gente não usa o picão preto, tá certo? Essas plantinhas, esses brotinhos que vocês estão vendo aqui, é o início da germinação do picão preto. A primeira germinação dele, quando ele lança as primeiras folhinhas, vem essas folhas com 5 pontas, que vocês já vão ver a seguir, que vocês já viram antes. Então, a primeira coisa que ele faz é lançar assim, ó, que nem essa plantinha aqui. Ele lança essas 5 folhinhas e depois ele começa a vir as folhas tradicionais do picão preto, que são essas folhas mais ovaladas. Bem no início, ele primeiro lança essas folhas com 5 pontas. Então, é assim que a gente tem bem a certeza que está vindo uma mudinha de picão preto. Olha lá, essas 5 folhinhas, na verdade é uma folha com 5 pontas, né? Bem embaixo são as primeiras que vieram. Só então a planta começa a crescer e liberar as folhas tradicionais de picão preto. Mas antes disso, a primeira coisa que a gente vai perceber numa mudinha de picão preto são essas folhas com 5 pontinhas. E eu vou fazer demonstrações para vocês também aqui das folhas do picão preto para que vocês possam ter a certeza na casa de vocês de ter encontrado uma planta dessa. E enquanto a gente demonstra, eu quero falar para vocês que o chá de picão preto, essa planta Bidens pilosa, é uma planta que é recomendada pela Anvisa para o tratamento da icterícia, que é o amarelão, né? O amarelão se dá por problemas no fígado, e também é recomendado pela Anvisa para o tratamento de úlceras. Os estudos apontam para atividades antidiabética também, antioxidante, antialérgica, anti-inflamatória, analgésica, antitumoral, antiviral e hepatoprotetora. Até por isso que ela é recomendada pela Anvisa para o tratamento de icterícia, que é o amarelão, né? Em 1991, cientistas suíços comprovaram as propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias do picão preto, indicando o seu uso no tratamento de feridas, contra inflamações e contra a infecção bacteriana da área gastrointestinal. E outras áreas de pesquisa validaram o uso tradicional do picão preto para úlceras e diabetes. Um outro estudo in vitro com ratos demonstrou que o picão preto tem atividade hipoglicemiante e ele pode melhorar a sensibilidade à insulina. Olha que interessante, até para quem tem diabetes o picão preto é útil. E o picão preto também preveniu a hipertensão em ratos e abaixou os níveis de triglicérides. Aqui eu já vou começar a fazer a coleta desse picão preto que eu tenho aqui na minha casa. Eu vou coletar esses brotos mais jovens, onde não tem ainda as florzinhas e propriamente dito o picão preto, né, os frutos. A preferência é sempre coletar as plantas mais jovens, as partes terminais, vamos dizer, dos brotos, das plantinhas realmente mais novas, né? Isso é o que eu faço aqui quando eu tenho abundância dessa planta, quando eu tenho bastante picão preto. Na escassez da planta, quando vocês tiverem pouca planta na casa de vocês, vocês também podem fazer a utilização dos caules da planta, né? Da planta inteira, sim, a gente pode utilizar. Mas eu vou utilizar só as folhas, só esses brotos mais jovens, porque eu tô com bastante picão preto brotando aqui em casa nesse momento. E essas folhas mais jovens do picão preto também podem ser utilizadas como uma planta punk. Você pode utilizar elas, fazer um refogado, fazer uma salada, pois ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Bom, o picão preto ele tem esse nome científico que eu já falei algumas vezes, que é o Bidens pilosa, e ele possui vários nomes populares também, como carrapicho, carrapicho de agulha, tem gente que chama ele de picacho, macela do campo ou cuambu. E ele é uma plantinha com potencial tão grande para a cura que ele é recomendado pela Anvisa, né, para o tratamento de úlceras e icterícia. Além de tudo que ele faz, pela Anvisa ele é recomendado especificamente para úlceras e icterícia, né? A icterícia é a pele amarela causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Isso ocorre quando o fígado não processa os glóbulos vermelhos de forma eficiente, então a pele acaba ficando amarelada. E o picão preto sempre foi muito utilizado para dar banho nos bebês, nos recém-nascidos, quando eles ficam amarelinhos, quando o fígado deles não consegue metabolizar a bilirrubina, ele acaba ficando amarelinho. Então o picão preto é utilizado para dar banhos nos bebês, para tirar esse amarelão. E ele ajuda no tratamento das doenças do fígado, também do pâncreas, né? Além de outros problemas digestivos, a hepatite, gordura no fígado, dispepsia ou indigestão, calculose biliar também, que é a pedra na vesícula,
ele também ajuda nos casos de diarreias e diabetes. E aqui eu já fiz a lavagem das folhas do picão preto, com esses talinhos, né? Só lavar umas 2 ou 3 águas, água limpa, assim, água da torneira mesmo, sem frescura nenhuma. Então eu fiz essa lavagem e separei os talinhos mais machucados, as folhas mais rasuradinhas, eu separei. E a forma de a gente secar esse excesso de água, de enxugar a planta, você pode dispor as plantas em cima de um pano de prato limpo e ir apertando com outro pano de prato em cima para secar, só para tirar o excesso de água. Porque quanto menos água as folhas tiver em cima delas, mais eficiente vai ser a desidratação que a gente vai fazer no forno, menos tempo vai levar para desidratar. E além dessa forma de retirar o excesso de água, que é secar com pano de prato as folhas, é a forma que eu utilizo aqui em casa, que para mim é muito eficiente, me ajuda bastante. Depois da lavagem, depois de lavar as folhas, eu só retiro assim o excesso de água, como vocês estão vendo ali dentro da bacia, só dou uma balançada para retirar o excesso de água e disponho todas as folhas em cima desse meu pano de prato. Assim, bem grosseiramente, só disponho ali em cima as folhas e depois eu vou cobrir elas com um outro pano de prato. Já vou mostrar para vocês. Assim, dessa forma. E depois que tiver coberto, eu vou fazer como se fosse um rolinho. Eu vou girando assim, fazer um rolinho para tudo ficar num canudinho assim ali dentro. Essa é a minha forma de fazer, tá, pessoal? E assim as plantas vão ficar dispostas lá dentro, ó. Vocês podem ver que elas estão lá dentro, entre os 2 panos de prato, elas estão ali dentro. E o que eu vou fazer agora, eu vou levar esse rolinho dentro de uma centrífuga. Isso mesmo, uma centrífuga de roupas. Essa é a minha centrífuga de roupas que eu uso aqui em casa. Tendo os meus 2 panos de prato ali com as plantas enroladas, as plantas lavadas, em meio a esses 2 panos de prato limpos, eu vou dispor ali dentro da centrífuga e eu vou ligar por uns 2 ou 3 minutinhos. Eu já vou mostrar para vocês. E depois de arrumado ali as plantinhas ali nesse rolinho de panos de prato, eu vou ligar a centrífuga e esperar que ela extraia esse excesso de água das plantas. Até parece pouca quantidade saindo ali, mas essa é a quantidade que está me incomodando, que eu não posso que tenha, né, ali nessas folhas. Esse é o método que eu uso para secar as folhas. Para mim é bastante eficiente, vocês já vão ver que elas acabam saindo bem sequinhas ali de dentro. Sequinhas eu digo sem esse excesso de água em cima, porque as folhas continuam verdes, naturais e com a umidade natural. Depois que centrifuguei, eu abri, olha só, fica coladinho ali nos cantinhos da centrífuga, eu retiro esse rolinho ali de dentro, segurando pelas pontas para que não abra nem ali, nem no caminho até a mesa, né? E então eu levo lá na mesa e abro. Vocês vão ver junto comigo o resultado disso. Olha só, o pano acaba ficando úmido, né? Naturalmente, porque a água da lavagem saiu das folhas, passou pelo pano, como se fosse um filtro, e foi centrifugado para fora, né? E ao abrir tudo aqui, dessa forma que ficam as folhas. Eu já vou chegar bem de pertinho a câmera para que vocês possam entender e ver a forma com que eu uso para tirar o excesso de água das folhas das plantas quando eu lavo elas. Essa é uma boa dica para vocês usarem na casa de vocês. Caso não tenham essa centrífuga pequena, talvez utilizar a centrífuga da máquina grande mesmo de lavar roupa, talvez pode ajudar um pouco mais, é melhor do que ficar secando na mão, né? As folhas e tudo mais, isso ajuda bastante. Ou vocês façam um buquê assim das folhas que vocês têm e balancem bastante no ar, façam um movimento giratório para tirar o excesso de água. E depois que as folhas já foram retiradas, o excesso de água delas, eu vou separar os talinhos das folhas. Eu vou botar no forno separadamente, tá? Tanto talo quanto folhas, porque eu quero mostrar para vocês que a secagem, ela acontece em tempo diferente dos talos e das folhas, porque no talo acaba tendo mais água acumulada. A água que eu digo é a água da própria planta, né? Do que nas folhas, por isso que eu vou fazer essa separação. Caso a gente faça, coloque no forno para secar tudo junto, só pega ali e pica tudo junto ali para secar, vai acontecer uma secagem irregular. As folhas você vai querer que a planta inteira esteja seca, você vai observar o talo e vai ver que o talinho ainda está úmido, ele não está crocante. Você vai deixar mais um tempo e um pouco mais, quando você perceber,
as folhas vão estar queimadas. Então, sempre que você quer fazer a secagem de uma planta, seja a planta que for, quando ela tiver um talo que pode ser utilizado, no caso do picão preto ou no caso da erva-botão, que o talo também pode ser utilizado, a gente sempre faz a desidratação separadamente, de talos e folhas, tá? Porque acontece essa diferença ali, eu já vou mostrar para vocês. E enquanto eu faço essa separação das folhas dos talos aqui do picão preto, eu quero falar para vocês mais alguns benefícios dessa planta. O picão preto, ele auxilia no tratamento da malária também, já que ele é capaz de inibir o desenvolvimento e o espalhamento no sangue do Plasmodium, que é o parasita responsável pela malária. Ele também auxilia no tratamento do herpes, uma vez que foi demonstrado que essa planta possui atividade antimicrobiana, principalmente contra os vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2. O picão preto também combate infecção urinária, pois ele tem atividade antimicrobiana contra as bactérias responsáveis por esse tipo de infecção. E o picão preto ajuda também na prevenção do câncer. Olha que interessante, ele ajuda na prevenção do câncer, uma vez que possui propriedade antioxidante, e ele é capaz de inibir a proliferação de células tumorais. No entanto, ainda são necessários mais alguns estudos para comprovar esse efeito, mas já tem estudos nessa área também. Como eu já tinha falado antes, o picão preto também previne a diabetes, pois ele é capaz de regular os níveis de insulina no sangue. E o picão preto também previne a hipertensão, já que ele é rico em flavonoides e antioxidantes, promovendo a regulação da pressão arterial e relaxamento muscular. Também o picão preto é legal para aliviar os sintomas da alergia, pois ele é capaz de inibir a liberação da histamina, que é uma substância liberada nas crises alérgicas e que está relacionada com os sintomas alérgicos, né? O picão preto também combate inflamações. Ele é útil para auxiliar no tratamento de reumatismo, de dor de garganta, pois o picão preto é capaz de regular as citocinas. Citocinas são substâncias inflamatórias que são liberadas e o picão preto ajuda a regular essa produção, essa liberação das citocinas e ajuda a aliviar os sintomas. O picão preto também tem ação analgésica, ajuda a controlar as dores e na medicina tradicional brasileira ele é considerado também emoliente, sendo utilizado principalmente contra febres, blenorragia, leucorreia, diabetes, icterícia, problemas no fígado, infecção urinária e infecções vaginais também ele é indicado. Ele também auxilia no tratamento das alterações gastrointestinais, já que o extrato de picão preto é capaz de diminuir o volume do suco gástrico e também a secreção de ácido, e de pepsina, além de ter uma ação anti-ulcerativa. Por isso que ele é recomendado pela Anvisa, além de ser recomendado para icterícia, ele é recomendado também para o tratamento de úlceras. E aqui em casa, quando eu não tenho a tintura do picão preto pronta, eu utilizo o chá. É bem comum utilizar o chá. Eu utilizo 1 xícara de chá de água fervente, coloco 1 colher de sopa de picão preto picadinho, deixo em infusão por 10 minutinhos e eu tomo o chazinho de picão preto 3 ou 4 vezes ao dia. Para crianças, assim, para as minhas filhas, quando elas têm dor de cabeça ou algum probleminha de garganta, eu preparo um chazinho para elas e dou só uns 70 ml de chá, umas 3 ou 4 vezes ao dia também para elas. Mas lembrando que elas já têm 10 e 11 anos, as duas meninas, uma tem 10, uma tem 11 anos, então essa é a dosagem que eu dou para as minhas filhas. No caso de tintura, a dosagem que eu tomo da tintura de picão preto, geralmente eu tomo 1 gota por quilo de peso e eu divido, por exemplo, quem tem 60 quilos vai dividir em 3 tomadas por dia, Então vai tomar 60 gotas dividido por 3 vezes ao dia, vai tomar 20 gotas de manhã, 20 gotas ali pelo meio-dia e 20 gotas à noite. São 3 tomadas de 20 gotas. Essa é a dosagem que eu tomo aqui em casa, Os adultos aqui de casa tomam dessa forma. Vez ou outra também a gente pode usar 30 gotas aqui em casa. A gente usa os adultos, 30 gotas em cada dose. 30 gotas de manhã, de meio-dia e 30 gotas à noite também. E antes de continuar, eu preciso fazer um alerta para vocês que essas informações que eu disponibilizo aqui nesse canal são de caráter apenas informativo.
Elas não devem ser utilizadas como base de autodiagnóstico, nem autoprescrição ou então autotratamento. Eu recomendo que vocês consultem sempre um médico de confiança ou nutricionista de vocês. E as plantas ou ervas medicinais, mesmo sendo medicamentos naturais, elas podem intoxicar, podem cegar, provocar coma e até matar em alguns casos de plantas mais tóxicas. Então, lembrando, as informações nesse canal têm apenas os fins educacional, de pesquisa, de informações. Eu utilizo esse canal para ensinar vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei fazer, mas sempre recomendo que procurem o médico de vocês para fazer qualquer tipo de tratamento. E antes de querer tomar qualquer tipo de planta medicinal, a gente sempre tem que procurar um médico e só então fazer o uso consciente das plantas medicinais. Aqui eu já terminei de fazer a separação dos talos e das folhas. Vou dispor elas nessas formas, eu vou deixar o menos empilhadas o possível, vou tentar espalhar bem para colocar elas no forno juntas. E também vou colocar no forno os talinhos numa assadeira separada para vocês verem a diferença do tempo de secagem. Essa foi a quantidade de talos que sobrou e esse é o aspecto dos talos sem as folhas, são bem suculentos, né? E essas são as folhas já separadinhas. Esses talos eu vou dispor nessa assadeira separada e a gente em breve vai levar tudo isso para o forno ao mesmo tempo. Aqui está o forno, já coloquei as duas assadeiras com só as folhas e eu vou colocar aqui também esses talinhos. O forno já está ligado numa temperatura, a mínima desse meu fogão aqui é 180 ou 150 graus. E para não ficar quente demais, eu vou colocar essa pá de polenta, essa pá de madeira aí, né? Aqui no sul a gente chama pá de polenta. Vou colocar essa pá de madeira na porta do forno para deixar ele entreaberto, para que a temperatura não fique quente demais. Eu não quero queimar essas folhas, é só para deixar o forno numa temperatura agradável, para que ocorra a desidratação sem queimar essas folhas, ok? De vez em quando a gente abre o forno para remexer um pouco as folhas, para garantir que elas tenham uma secagem homogênea, né? E depois de um bom tempo aqui, uns 40 minutos, olha só, as folhas ficaram com essa textura. Ficaram bem crocantes, né? Ao passo que os talos ficaram com essa textura aqui. O mesmo tempo de forno, eles estão dessa forma, eles estão molengos ainda. Então, imagina se a gente tivesse deixado tudo junto, olha só. A forma ainda tá quente, as folhas aqui estão crocantes, escuta só o barulhinho. Ficou muito bom. E os talos ainda estão moles daquele jeito, com tanta água dentro deles. Se a gente tivesse deixado tudo junto, ou ia queimar as folhas, ou então a secagem não ia ficar do jeito que tinha que ficar. E é assim que, por isso que a gente separa sempre talos e folhas na hora de fazer a secagem das plantas. Depois de seco, você pode armazenar as plantinhas, guardar elas depois de seco e frio. Você tem que deixar esfriar. Essas folhas você pode guardar num frasco bem fechadinho por até 1 ano, sempre observando, né, o aspecto, né, a coloração, se não tem fungo, se não tem nenhum tipo de bolor. E você pode consumir o seu chá, se você não vai utilizar para fazer a tintura, né? Eu estou ensinando para vocês esse passo a passo de desidratar para que vocês aprendam a desidratar ali na casa de vocês, para ter sempre a planta desidratada. E também, o mais importante desse vídeo é para ensinar a fazer a tintura com a planta desidratada, para que vocês possam comprar no mercado uma planta desidratada para fazer na sua casa a sua tintura com a planta dessa forma. Então aqui eu já tenho o meu picão preto já frio, já está desidratado, ficou dessa forma e a gente vai começar a fazer a tintura com álcool e água mineral. É isso que eu vou utilizar para fazer essa tintura. Álcool de cereais, o meu álcool de cereais é 92,8 graus e eu vou utilizar água mineral. Água mineral, eu não recomendo utilizar água de torneira porque pode ser que tenha cloro, né? E água mineral já é uma água que a gente tem certeza da procedência. Esse álcool de cereais, ele vem quase a 100% de álcool, então a gente vai fazer uma diluição para transformar em álcool 70%. Como a gente ouve bastante falar, um álcool 70%,
é utilizado para fazer a tintura de plantas desidratadas. Precisa dessa quantidade de água para fazer a hidratação desse álcool, porque a planta já não tem mais essa água dentro dela. A gente vai precisar adicionar água para que ocorra uma extração mais eficiente dos princípios ativos da planta desidratada no momento da maceração. Maceração é o nome que a gente dá para esse período de descanso que a planta fica imersa no álcool de cereais durante esse período eu gosto de deixar de 30 dias ou 4 luas, né? E o nome desse período que a planta fica lá, liberando os princípios ativos dela dentro do álcool de cereais, a gente chama de maceração. E o que a gente vai fazer agora é picar bem essa planta desidratada, deixar ela em pedacinhos bem pequenos para que ela tenha maior contato possível com o álcool de cereais durante o processo de maceração. Você pode picar ou rasgar com as mãos, mas desde que ela fique nessa textura, nesse tamanho assim, bem pequenininho mesmo. E esse vai ser o vidro que eu vou utilizar para fazer a maceração da nossa tintura de picão preto. No caso, esse vidro que eu tenho aqui, ele já é uma cor verde escura, então já ajuda a proteger da luz. Caso vocês tenham em casa um vidro de cor clara, vocês vão deixar ele depois envolto em papel alumínio durante a maceração e tudo isso ainda dentro de um armário bem escuro. A gente vai dispor a planta dentro do vidro dessa forma aqui e agora a gente vai fazer a mistura do álcool de cereais com a água. A gente vai fazer a hidratação do álcool de cereais para ser colocado dentro dessa maceração. E a fórmula para se fazer tintura com plantas secas ou desidratadas é a seguinte: são 70 ml de álcool de cereais acima de 90%. A gente vai completar até chegar na marca de 70 ml. Vocês podem me acompanhar agora. Pronto, adicionei os 70 ml de álcool de cereais e nesse momento eu vou completar, para formar 100 ml, eu vou completar com 30 ml de água mineral. Eu vou hidratar esse álcool de cereais que está acima de 90%, eu vou transformar ele em um álcool de cereais a 70%. Para plantas desidratadas, a gente sempre hidrata o álcool até transformá-lo em 70%. Ali eu estou adicionando 30 ml de água mineral ou filtrada, né? Água mineral pura ou filtrada. E agora eu tenho o álcool de cereais hidratado a 70% para utilizar na tintura com plantas desidratadas. Então, se você quiser fazer uma quantidade bem grande de tintura, você já pode fazer no litro, né? Então, a gente utiliza 700 ml de álcool de cereais acima de 90%. E 300 ml de água. Dessa forma, a gente vai hidratar até transformar em um álcool de cereais a 70%. E assim, independente da quantidade de planta que você vai usar para fazer a sua tintura, a gente tem sempre que lembrar que deve-se deixar de 1 a 2 dedos acima do nível de plantas, a gente deve deixar um nível de álcool de cereais, para garantir que todas as plantas vão ficar imersas durante a maceração no álcool de cereais. Se você fizer 50 gramas de planta, um pouquinho só de planta, uma xícara de planta, no frasco que você utilizar para fazer a maceração, não importa o tamanho, se é um galão ou se é um frasco pequenininho de azeitonas, você vai deixar 1 ou 2 dedos acima do nível onde estão as plantas desidratadas, você vai deixar o álcool de cereais sempre acima, falando de novo, para garantir que as plantas vão ficar imersas dentro do álcool de cereais durante esse período de maceração. Não importando a quantidade de plantas, a gente vai sempre deixar 1 ou 2 dedos acima o álcool de cereais. Logo após terminar de colocar o nível de álcool acima das plantas, a gente vai fechar. Essa minha tampa é uma tampa de metal, então eu vou proteger para que não caia metal dentro da minha tintura durante o período de maceração e depois na hora de guardar, eu vou colocar um plástico para proteger. Já que essa planta é de metal, ela não está oxidada, mas vai que ela oxide, ou se você tiver uma tampa que esteja um pouquinho oxidada, a gente vai proteger a tintura colocando esse plástico ali para não cair pedaços de metal lá dentro. Lembrando sempre, depois de fazer uma tintura, a gente vai ter que identificar ela. Faz uma etiqueta colocando o nome da planta que você vai fazer a sua tintura, no caso eu estou colocando o picão preto, e colocar a data que você colocou essa planta para macerar.
A gente precisa sempre colocar a etiqueta com o nome da planta e a data, porque no caso de a gente ter mais tinturas macerando, como as plantas são muito parecidas durante a maceração, a gente pode ser que confunda uma com a outra. E agora, depois de identificado, é o momento de a gente deixar 4 luas ela num armário escuro para que ocorra a extração dos princípios ativos. Depois desse tempo, para mim já passou aqui 30 dias ou 4 luas, eu vou fazer a coagem. A gente vai separar as plantas medicinais, no caso o picão preto, desse álcool de cereais no qual ele ficou por 4 luas imerso. E depois de separada a tintura, eu posso colocar nesse frasquinho conta-gotas que eu mostrei para vocês. Vamos ao momento da filtragem dessa nossa tintura. Eu vou utilizar essa peneira, mas você pode utilizar até um filtro daqueles de café. A coagem, né, a filtração vai ser mais lenta, mas também é eficiente. Eu vou usar apenas uma peneira para fazer a filtragem. Quero mostrar um pouco mais de perto o frasquinho conta-gotas que eu vou utilizar para guardar essa tintura. Ele também precisa ter identificação, ok? Vocês escrevam o nome da tintura que vocês estão guardando no frasquinho conta-gotas para que não haja confusão com outras tinturas que são muito parecidas. E agora o momento da filtragem, passando pela peneira, ó, a coloração que fica maravilhosa, mesmo depois de desidratada, ainda assim a planta libera bastante a sua cor na tintura, então ela fica bem escura. Por isso que a gente tem que identificar, porque as tinturas depois de prontas são muito parecidas, praticamente iguais, com exceção de camomila e calêndula, que fica uma tintura um pouco mais clara, elas ficam muito parecidas. E essa é a tintura de picão preto já pronta, nesse tom de verde esmeralda. Tá pronta para o consumo, já feita com o álcool de cereais hidratado a 70%, conforme a gente aprendeu anteriormente. E agora, no mesmo frasco que eu fiz a maceração, eu vou limpar ele, eu vou tirar todas essas ervas daqui de dentro, vou passar simplesmente um papel toalha e eu vou utilizar o mesmo frasco para guardar a minha tintura. Esse é o aspecto que ficam as plantas depois da maceração. Elas ficam praticamente da mesma cor, né? Uma planta molhada ali. Então a gente vai descartar, colocar na composteira ou na lixeira. E agora, depois de limpo o meu frasco, eu vou utilizar um funil para colocar dentro do vidro para garantir que eu não vá derramar a nossa tintura tão preciosa. Como eu vi depois de pronta, depois de coada, eu percebi que ficaram alguns pedacinhos nessa tintura e para não entupir o vidrinho ali conta-gotas, eu vou passar mais uma vez pela peneira. Durante esse momento aqui em que eu já vou envasar no vidro que eu vou guardar a tintura, eu vou passar mais uma vez pela peneira para ficar esses últimos pedacinhos que antes acabou passando, talvez pela lateral da peneira, ou durante aquele período que eu fiquei balançando o vidro, acabou passando também. E agora a nossa tintura está pronta, está coada. Eu posso transferir uma pequena quantidade para o frasco conta-gotas para eu conseguir fazer a dosagem correta da nossa tintura de picão preto. Eu vou utilizar esse copinho com medida, né, um copinho medidor. Eu vou colocar uma quantidade dentro dele e aproveitar que ele tem esse biquinho, então é bem fácil de envasar dentro desses pequenos frascos conta-gota. Vou colocar ali dentro, porque ele é um frasquinho âmbar conta-gotas, então a tintura não vai sofrer oxidação pela luz. Ele é bem prático. Essa tintura, depois de pronta, ela tem validade de 2 anos, meus pais deixam até 3 anos guardada. Lembrando que a gente sempre tem que observar o aspecto da tintura, ver se ela não tem bolor formada nela ou se ela não tem um cheiro ou um sabor diferente daquele que a gente já está acostumado a usar. Depois de pronto, a gente vai utilizar a mesma tampa para fechar esse frasco e vai guardar esse frasco grande com a nossa tintura dentro de um armário escuro até terminar de usá-la ou até que ocorra a validade dessa tintura, que é de 2 ou 3 anos, né? E agora, mostrando para vocês a forma de utilizar, a gente pinga de 20 a 30 gotas em meio copo ou meia xícara de água e faz o consumo até 3 vezes ao dia. O frasco conta-gotas é muito tranquilo de utilizar, a gente aspira a quantidade ali e pinga no meio copinho de água. Bem tranquilo para tomar. Se você não quer consumir o teor alcoólico dele, sugiro talvez pingar em meia xícara de água um pouco mais quente para evaporar um pouco desse álcool. Se bem que é o álcool que também ajuda que entre na corrente sanguínea mais facilmente para que ocorra a absorção dos princípios ativos. Deixe o seu comentário aqui embaixo
Se você gostou desse vídeo, tem mais alguma dúvida, assim que possível eu respondo os comentários dos meus queridos inscritos. E eu fiz especialmente para vocês aprender como se faz tintura com planta desidratada, utilizando álcool de cereais e água. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas. Eu agradeço a sua presença e até mais!